Você conhece alguém, troca algumas mensagens e, de repente, já está esperando resposta, criando expectativa e pensando como seria estar com essa pessoa. Sem perceber, você já se envolveu com alguém que ainda nem demonstrou querer ficar. E é exatamente aqui que tudo começa a dar errado. Porque enquanto você já está emocionalmente presente, a outra pessoa ainda está decidindo se continua. E essa diferença de ritmo cria um desequilíbrio silencioso. Você sente mais, investe mais, espera mais. Sem perceber, você começa a reagir a algo que ainda não existe. E quando isso acontece, o final quase sempre é o mesmo: frustração, dúvida e aquela sensação de que você se entregou para alguém que nunca chegou de verdade. Agora, a pergunta não é se isso já aconteceu com você. A pergunta é: por que isso acontece tão rápido? O apego não começa na pessoa. Você acha que está se apegando à pessoa, mas, na verdade, está se apegando à forma como ela faz você se sentir. No início, tudo parece leve. A atenção vem fácil. A conversa flui. Existe presença. E isso ativa algo muito específico dentro de você. A sensação de ser visto, de ser escolhido, de finalmente ter alguém interessado. E é exatamente essa sensação que começa a te prender. Porque o seu cérebro reage ao que você sente agora. Ele não distingue o início de algo que já foi construído. Então, enquanto a outra pessoa ainda está conhecendo você, você já está reagindo como se aquilo tivesse significado. E é aqui que nasce o apego rápido. Não na pessoa, mas na sensação que ela despertou. E quando você se apega à sensação, qualquer pequeno sinal de afastamento começa a te afetar mais do que deveria. É por isso que tudo fica intenso tão cedo. Mas o que quase ninguém percebe é que isso não é conexão. É antecipação emocional. E isso muda completamente o que você acha que está vivendo. A antecipação que cria uma realidade que não existe. O apego rápido não acontece porque a conexão é forte. Ele acontece porque você começa a viver algo antes da hora. Você não está reagindo ao que a pessoa construiu com você. Você está reagindo ao que você imagina que aquilo pode se tornar. Em poucos dias, sua mente já cria cenas. Conversas que ainda não aconteceram. Momentos que ainda não existem. Uma proximidade que ainda não foi construída. E sem perceber, você começa a se comportar com base nisso. Você responde diferente. Se posiciona diferente. Espera coisas que nunca foram combinadas. Enquanto isso, a outra pessoa continua no começo. E é aqui que nasce o desencontro. Porque você já está emocionalmente envolvido em uma história que ainda não foi vivida pelo outro. E quanto mais você alimenta essa antecipação, mais aquilo parece real. Mas não é. É uma construção interna que cresce rápido demais, sem ter base suficiente para se sustentar. E quando a realidade não acompanha o que você criou, a frustração vem na mesma intensidade. E é por isso que parece que você se machuca sempre do mesmo jeito. Mas o problema não é o final. O problema é onde tudo começa. O erro que você não percebe enquanto ainda está no começo. O maior erro não acontece no final. Ele acontece nos primeiros sinais. Quando a atenção aparece, você não observa. Você reage. Você não analisa a consistência. Você responde à emoção do momento. Se a pessoa demonstra interesse, você se abre rápido. Se a conversa flui, você se envolve mais. Se existe presença, você já considera algo maior. E tudo isso acontece antes de existir base. Você pula etapas que deveriam ser observadas com calma. Não vê se a pessoa mantém o mesmo comportamento com o tempo. Não percebe se existe interesse real ou apenas conveniência. Não identifica se aquilo é constância ou só início. Você sente e transforma isso em decisão. Enquanto isso, a outra pessoa ainda está avaliando. E essa diferença cria um risco que quase ninguém percebe. Porque quando você decide antes da hora, qualquer mudança do outro passa a te afetar mais do que deveria. E é assim que o apego cresce, sem estrutura. Não porque a conexão é profunda, mas porque você acelerou algo que ainda precisava ser construído.
E quando algo cresce rápido demais sem base, não sustenta quando a realidade começa a aparecer. O desequilíbrio invisível que começa no início. Existe um ponto que quase ninguém percebe. Quando você se envolve rápido, você começa a investir mais do que recebe. Você entrega atenção, entrega tempo, entrega energia. E faz isso sem perceber que o outro ainda não está no mesmo nível. No começo, isso parece normal, parece só interesse. Mas aos poucos, um desequilíbrio começa a se formar. Você passa a esperar respostas mais rápidas, passa a notar pequenas mudanças, passa a sentir quando algo diminui. Enquanto isso, a outra pessoa continua agindo no ritmo inicial. E é aqui que a ansiedade começa a aparecer. Não porque algo deu errado de fato, mas porque você já está emocionalmente mais envolvido. Você começa a analisar detalhes, interpreta silêncio como desinteresse, sente insegurança sem ter confirmação. E tudo isso vem de um único ponto. Você entrou mais fundo, antes da outra pessoa. E quando existe esse tipo de diferença, o vínculo deixa de ser leve. Ele começa a pesar, porque um lado sente mais do que o outro. E quando isso acontece, o apego deixa de ser natural e passa a ser dependente. A necessidade que se disfarça de conexão. Existe algo mais profundo por trás do apego rápido. Não é sobre a pessoa, é sobre o que ela ativa dentro de você. Quando alguém demonstra interesse, isso não gera só atenção, gera alívio. Alívio de não estar sozinho, alívio de ser desejado, alívio de sentir que existe possibilidade. E é esse alívio que você começa a querer manter. Sem perceber, você deixa de se conectar com a pessoa e passa a se conectar com a sensação que ela te dá. E quando isso acontece, o vínculo muda de natureza, deixa de ser escolha e começa a ser necessidade. Você começa a querer que aquilo continue. Não porque já existe algo sólido, mas porque você não quer perder o que está sentindo. E é aqui que o apego se intensifica. Porque agora não é mais sobre conhecer alguém, é sobre manter uma sensação interna. E quando essa sensação depende do outro, qualquer mudança gera impacto. Uma demora já incomoda, uma resposta diferente já cria dúvida, uma ausência já pesa. E tudo isso porque, no fundo, não é só sobre conexão, é sobre preenchimento. Quando a atenção vira validação. Em relacionamentos com psicologia, existe um ponto que muda tudo. A atenção começa a ser interpretada como validação. Não é só alguém respondendo, não é só alguém presente, é alguém confirmando que você é interessante, que você é desejado, que você vale a pena. E quando isso acontece, o apego acelera, porque agora você não quer apenas a pessoa, você quer continuar se sentindo dessa forma. Cada mensagem vira um sinal, cada resposta vira uma confirmação, cada interação reforça algo dentro de você, e sem perceber, você começa a depender disso. Se a atenção vem, você se sente bem. Se diminui, você sente insegurança. E é nesse momento que o controle deixa de ser seu. Porque o seu estado emocional passa a depender do comportamento do outro. E isso cria um padrão perigoso. Você começa a se adaptar para manter a atenção. Evita se posicionar, evita perder. E quanto mais você tenta seguir, mais se distancia de quem você realmente é. E é assim que o apego deixa de ser escolha e passa a ser dependência emocional. O medo silencioso de perder antes de ter. Existe um momento em que tudo muda dentro de você. Você ainda não tem nada concreto com a pessoa, mas já começa a agir com medo de perder. Você pensa antes de responder, controla o que fala, evita demonstrar demais ou demonstra na medida certa para não afastar. E tudo isso acontece sem existir uma relação definida. Esse é um dos sinais mais claros do apego rápido, porque você não está mais conhecendo, você está tentando manter, e quando você entra nesse estado, algo importante se perde. A sua naturalidade. Você deixa de agir com espontaneidade e começa a agir com estratégia emocional. Cada atitude passa a ter um peso, cada resposta vira uma decisão calculada, e isso cansa. Cansa porque você precisa sustentar algo que ainda nem foi construído e, ao mesmo tempo, cria um efeito silencioso.
Você começa a se afastar de quem você realmente é, para tentar não perder alguém que ainda nem escolheu ficar. E esse é o paradoxo do apego rápido. Você tenta segurar algo antes mesmo de existir e acaba se perdendo no processo. Quando você se envolve mais com a ideia do que com a pessoa, existe um ponto ainda mais sutil. Você começa a se envolver com o que você imagina, não com o que a pessoa realmente mostra. Você pega pequenos sinais e transforma em algo maior. Uma conversa boa vira compatibilidade. Uma atenção vira interesse profundo. Um momento leve vira possibilidade real. E, aos poucos, você cria uma versão daquela pessoa dentro da sua mente. Uma versão que entende você, que combina com você, que poderia dar certo com você. Mas essa versão não foi construída pela realidade. Foi construída pela sua expectativa. E quanto mais você alimenta essa ideia, menos você enxerga o que está realmente acontecendo. Você deixa de observar comportamento, deixa de analisar consistência, deixa de perceber sinais que não encaixam, porque a imagem que você criou já parece suficiente. E é por isso que o apego cresce tão rápido. Não porque a conexão é profunda, mas porque a ideia é perfeita. E quando a realidade começa a aparecer, a quebra é inevitável. Porque você não estava envolvido só com a pessoa. Você estava envolvido com aquilo que você acreditou que ela poderia ser. Por que isso sempre termina do mesmo jeito? Quando você se apega rápido, o final quase nunca é surpresa. Ele segue um padrão. No início, tudo parece intenso. Existe troca. Existe presença. Existe expectativa. Mas, com o tempo, a diferença de ritmo começa a aparecer. Você continua investindo, a outra pessoa diminui. Você tenta entender. A outra pessoa se afasta. E aos poucos aquilo que parecia cresce, começa a perder força. É aqui que a dúvida aparece. Você começa a se perguntar onde errou, o que fez de diferente, por que mudou. Mas a verdade é mais simples do que parece. Não foi o meio que causou o problema. Foi o começo. Você entrou emocionalmente antes da outra pessoa. E quando isso acontece, o vínculo já nasce desequilibrado. Um lado sente mais, o outro ainda está decidindo. E quando a realidade se impõe, o lado que se envolveu mais sente o impacto completo. Por isso parece sempre o mesmo final. Não porque as pessoas são iguais, mas porque o padrão se repete. E enquanto o início continuar sendo acelerado, o resultado tende a ser o mesmo. Como quebrar esse padrão antes que ele se repita? Em relacionamentos com psicologia, a mudança não começa no outro. Começa na forma como você entra na relação. O problema nunca foi sentir. O problema é transformar o início em algo que ainda não existe. Você não precisa se fechar. Precisa parar de se antecipar. Observar antes de se envolver. Perceber consistência antes de criar expectativa. Deixar o tempo revelar quem a pessoa realmente é. Porque quando você desacelera, algo importante acontece. Você para de imaginar e começa a enxergar. Você percebe quem mantém presença, quem sustenta interesse, quem realmente escolhe ficar. E isso muda completamente o jogo, porque você deixa de se apegar ao que sente no começo e passa a valorizar o que se prova com o tempo. E no final, tudo se resume a uma decisão simples. Você vai continuar se entregando para aquilo que parece ou vai começar a escolher apenas o que se sustenta? Porque o apego rápido sempre começa do mesmo jeito, mas só continua se você permitir.